Várias pessoas me pediram para reagir a um vídeo do canal Elementar. O nome do vídeo? A Era do Divórcio. Estamos vivendo a Era do Divórcio. Nele, o narrador elenca alguns motivos para o aumento do divórcio e destaca até a Rede Globo como uma das causas para isso. Será que está certo isso? Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Vamos lá. Primeiro, então, vamos lá. Vamos mostrar aqui para vocês esse vídeo. Eu gostei muito do vídeo. Então, vamos lá. Divórcios por ano no Brasil, e desde 1984 o aumento é gradual. E a primeira pergunta que fica é: o que diabos aconteceu em 2010? Bom, o iPad era lançado, o Brasil perdia para a Holanda nas quartas de final da Copa e a emenda constitucional número 66 era instituída. Com ela, o divórcio direto era implementado no Brasil, eliminando a exigência de uma prévia separação judicial. Isso Ou seja, em 2010 há uma flexibilização do divórcio. A partir dali era muito mais fácil obter o divórcio. Já existia, mas era muito mais fácil. significa que os casais não precisavam mais passar por uma fase de separação judicial antes de solicitar o divórcio, simplificando e acelerando o processo de dissolução do casamento. Simplificando e acelerando. Essas são as palavras, simplificando. E isso resultou em um aumento significativo no número de divórcios de 2009 até 2000. É engraçado o gráfico aqui, você vai vendo ó, a média e de repente, ó, 2010, buf, salta, né? 2011. Então, vamos lá. Isso aqui é óbvio, ele está dando uma introdução, o vídeo tem, sei lá, 13, 14 minutos. Obviamente eu vou mostrar para vocês apenas alguns trechos e aí vocês assistam o restante. Mas é isso, ele vai falar sobre quais são as causas aí do divórcio, por que está tendo tanto divórcio. Isso aqui, com certeza, como o próprio gráfico mostra, a partir da lei, há uma flexibilização, você tem mais divórcio. Por quê? Porque isso é óbvio. Por que é tão grave quando o governo faz uma lei flexibilizando o divórcio e, obviamente, então aumenta? Porque o governo é um agente da lei. O governo, ele é um agente da lei. É um dos instrumentos divinos para que a pessoa, ela forme a sua percepção de certo e errado. Em Romanos 13, a Bíblia declara que o ministro, o Estado, ele está falando do Estado em Romanos 13, e ele diz que o Estado é um ministro de Deus. Ora, se o representante da lei e de Deus, ele está dizendo que algo não é fora da lei, é óbvio que isso afeta a percepção das pessoas do que é certo e que é errado. Afeta a consciência. A consciência seria como aquela lâmpada dentro de você que ela acende quando algo é errado. Paulo fala em pessoas que tiveram as suas consciências mortas. A consciência deles foi morta. O Estado, ele pode ser um desses agentes para matar a consciência. Por isso que os gays lutam tanto pelo casamento gay, pela oficialização do relacionamento deles. Não é só por direitos, é para incutir na cabeça de todo mundo, olha, não é imoral. O próprio Estado, o agente da lei, está dizendo que não é imoral. Então isso aqui é verdade, não é por acaso que a gente viu aqui, vou mostrar para vocês, essa tabelinha. Deixa eu voltar aqui, ó. Opa, só um pouquinho. Olha lá, olha como que aumenta. Olha aqui, você está vendo a linha, tem mais ou menos uma média, e aí, a partir aqui de 2009, 2010, olha o salto. Então, é óbvio que isso explica, sim, muito o aumento do divórcio. Mas, vamos lá, vamos continuar. Desde então eu venho percebendo que essa tendência se mantém e nos últimos anos vejo cada vez mais casais de amigos e familiares passando por essa experiência, especialmente pós-pandemia. Mas claro que uma simples emenda constitucional não faria esse número aumentar sozinho, ela foi uma facilitadora. E os motivos para o aumento no número de separações formais são muitos, que incluem a própria internet, o aumento da renda de um dos cônjuges, libertinagem e até as novelas da Rede Globo. Então, que motivos são esses? até as novelas. E ele vai mostrar no vídeo que fizeram estudos chegando a essa conclusão. Olha, parece que tem uma explicação aí para o aumento de divórcio. Uma das explicações seria a Globo. Aquelas novelas libertinas, em que tem lá uma personagem empoderada, em que ela luta contra o opressor e ela se divorcia. E justamente no divórcio ela encontra a solução para todos os seus problemas. É claro que isso influencia. Tudo aquilo que você consome tem esse poder de mudar os seus valores. Tem esse poder. Então a pessoa está lá, e no caso da novela, ela está assistindo a uma novela. Uma novela dura às vezes 6 meses, alguma coisa assim.
A pessoa vai se apegando aos personagens, cria uma empatia pelo personagem, começa a torcer pelos personagens e aquilo ali vai moldando a pessoa e vai mudando a pessoa. Gente, tinha uma época que boa parte da igreja considerava pecado assistir à TV. A argumentação não era boa, isso não era bem embasado, isso levou a um legalismo. Então, obviamente, foi repudiado. Tá vendo? Quem fala contra a TV é legalista e tal. Então, é óbvio que eu acho que a argumentação não foi correta, não é que não pode assistir TV, mas, meu amigo, como que cristãos não percebem que quase tudo que é produzido pela Globo todo mundo já sabe. Quer dizer, boa parte dos cristãos sabem que a Globo não presta. Mas boa parte do que é produzido em Hollywood, nos filmes, boa parte dos seriados que a gente vê na Netflix, boa parte dos conteúdos que a gente vê na internet são horríveis. Tudo isso molda você. Um exemplo, vai. O artista, a pessoa vai e está acompanhando o Instagram. E aí ela vê o divórcio feliz do casal famoso. Porque, já viu o divórcio de casal famoso? Rapaz, as declarações de amor no dia do divórcio são mais lindas do que no dia do casamento. Mas é assim que eles são. Não é? Parece tão lindo. Oh, eu continuo te amando, amor forever, é forever. Então por que não fica junto então, se é tanto amor? Ai, continuamos nos amando. Nossa, é tão maravilhoso o relacionamento deles, por que não continua? É mentira! Mas as pessoas ficam vendo isso. E aí, eu já expliquei isso em outro vídeo, eles são uma marca. E um divórcio arranha a marca. Então eles não podem confessar que é um fracasso, porque o divórcio é um fracasso. Eles não podem, então eles têm que dar um jeito de pintar o negócio de uma maneira bonita. Porque eles vendem, eles são uma marca. Não pode arranhar essa marca. Então vende esse negócio de, tá vendo o nosso divórcio? Olha como somos evoluídos. E tudo isso vai moldando a pessoa. Pense assim, ó, o seu filho assistindo desde cedo um desenho, isso aqui é um exemplo, em que a menina é feminista, ela usa uma roupa em que a barriga fica de fora. É sério que quando a sua filha se torna mais velha, você fica surpresa com o fato de que ela é exatamente como aquelas menininhas dos filmes, dos desenhos e das séries? Mas é óbvio que é uma doideira a gente pensar de maneira diferente. Então, tá certo isso aqui sim. Não é só a Globo, não, é o Instagram. Enfim, as mídias, aquilo que você consome acaba se tornando você. Em se tratando de comida, não é assim? Você é o que você come? Você é um mamão? Você é uma coxinha? É claro, você come isso, se torna você. O que você consome vai moldando você. E não vem com esse papinho de falar, não, eu sou tão evoluído que eu posso consumir só porcaria e isso não vai me afetar. Primeiro, porque se você é tão evoluído, por que você consome porcaria? Meu amigo, minha amiga, nós somos sim influenciáveis. Então, sim, Rede Globo, Instagram, YouTube, conteúdos ruins moldam quem a gente é. Aos pouquinhos, aos pouquinhos. Quando a gente vê... Quer um exemplo? Vai, um exemplo, vai. Mais um exemplo. Tá lá, a moça tá vendo as pessoas na internet. As mulheres. E as mulheres estão ficando fortonas. Falando, ô meu. E aí você tá vendo ali. E você, nossa, que coisa feia. E outro dia de novo, nossa, que coisa feia, que braço forte dessa mulher. Meu Deus, olha a voz dela, que tá grossa agora, porque tá tomando um suquinho lá. olha, meu Deus do céu. Nossa, meu Deus, nossa, de novo. E todo dia ali, nossa, meu Deus, nossa, meu Deus. Aí ela começou a tomar o suquinho também, e ela agora tá fortona. É verdade isso aqui. Na era do divórcio, o ano era 1642 na colônia britânica de Massachusetts. A jovem... Ele fala da questão financeira, mas ele fala da questão da internet. Não. Ele fala aqui também da questão da finança no divórcio. Vamos lá. Dentre os motivos mais citados por casais infelizes para não se divorciar estão os filhos e as finanças. O impacto econômico de um divórcio não pode ser subestimado, já que quase todas as famílias dependem da renda conjunta para manter seu padrão de vida. Na verdade, existem dados que mostram que o baque médio de um divórcio na renda é de 70%. Ou seja, do dia para a noite você não tem mais condições de arcar com despesas que antes eram comuns.
Pense, por exemplo, em casais que financiam apartamentos e carros em conjunto e que mal conseguem pagar as contas do dia a dia. O planejamento para toda a vida foi feito a dois e com o divórcio tudo muda. O apartamento e o carro têm que ser vendidos e muitas vezes por valores bem abaixo do de mercado. As despesas com advogados variam entre 5% e 10% de todo o patrimônio e se não há um consenso entre os cônjuges, o processo de separação pode se arrastar por anos, para no fim ser sempre o lado financeiramente mais fraco que acaba perdendo. Por isso não deve ser surpreendente o que eu vou te dizer. As maiores taxas de separação são registradas em momentos de otimismo econômico. Pegando, por exemplo, os Estados Unidos, quando a taxa de divórcio atingiu a sua máxima histórica de 22,6 divorciados a cada 1.000 mulheres no início dos anos 80, a economia americana estava em plena recuperação e havia muito otimismo para a década seguinte. Com a economia indo bem, as pessoas sentem que ganham mais dinheiro e podem tomar mais riscos, o que inclui o divórcio. Se eu não me engano, eu assisti ao vídeo todo, acho que ele fala da questão das mulheres trabalhando fora. Não lembro agora, mas de qualquer forma, ele menciona um pouco ali de relance a questão das mulheres trabalhando fora, mas esse é um fator preponderante também para explicar o divórcio, essa questão financeira. Por quê? Primeiro, vamos lá, essa questão da mulher no mercado de trabalho, essa questão financeira. Primeiro porque alguns estudos indicam que mulheres lá no meio do trabalho, lá sendo expostas a muitos relacionamentos com homens, acabam sendo mais expostas ao adultério. Um estudo que foi feito sobre isso é o Não se case com mulheres de carreira. O cara também, quem organizou esse estudo não é crente. E eles constataram isso, mulheres de carreira, que ficam longas horas fora de casa, que veem o trabalho como uma carreira, são mais propensas ao adultério. Então a questão da mulher no mercado de trabalho, tem pesquisas mostrando isso, mais dispostas ao adultério. E até os homens, porque antigamente você tinha menos mulheres no meio comercial, no mercado de trabalho. Segundo, a questão da mulher fora. A mulher tendo uma própria renda, é óbvio que diante de qualquer dificuldade, ela não pensa duas vezes em se divorciar. Lembra do Cris? Da mãe do Cris? Eu não preciso disso aqui não, meu marido tem 2 empregos. Então, as mulheres pensam assim, eu não preciso ficar com esse marido aqui não, eu tenho emprego, rapaz. Então isso também, sim, por um lado pode ser bom, porque ela pode sair de um relacionamento em que o marido é um demônio, mas o que muitas vezes significa diante de dificuldades normais do casamento, essa mulher não pensa duas vezes e vai embora. Sendo que a outra, ela fala, poxa, como é que eu vou fazer? E olha que situação, peraí, eu tenho os filhos. E ela acaba pensando nessa questão financeira e acaba insistindo um pouco. Às vezes o motivo ali nem é dos melhores, mas e acaba se acertando. Ambos se acertam, como eu vou mostrar daqui a pouco com algumas pesquisas falando sobre isso. E o terceiro motivo que explica o aumento do divórcio em relação a essa questão da mulher no mercado de trabalho é que a mulher começa a se dedicar mais à carreira e o casamento vai ficando de lado. Dessa maneira, é como se houvesse 2 plantinhas. A carreira é uma planta e o casamento é uma planta. Mas essa planta do casamento não é regada. E, obviamente, então, ela morre. É exatamente isso que o artigo publicado pela Forbes, eu fiz um vídeo aqui só sobre isso, assista, não se case com mulher de carreira. É exatamente isso que esse estudo, esse artigo é baseado em vários estudos, é isso que eles constatam. O casamento morre porque a carreira começa a ser o alvo do foco da mulher. Então, essa questão financeira é verdade também. Quer ver? Ele fala também, deixa eu ver se tá nesse ponto aqui. Para as mulheres, o grande vilão contra a felicidade conjugal é a falta de atenção e carinho. E para os homens, a insatisfação sexual. Mas eu te garanto que tudo isso, de alguma forma, se conecta à internet. Já é consenso entre especialistas do direito familiar que a internet é o principal motivo para divórcios e separações, com as redes sociais representando cerca de 30% de toda a cifra. E isso leva a 2 problemas: traições e negligência. As traições começam com uma simples mensagem nas redes sociais, download de um aplicativo de namoro, até que por insatisfação com um parceiro, acaba se marcando o primeiro encontro e daí por diante. Nesse caso, a internet não é a responsável em si, mas acaba facilitando o acesso a essa espécie de pulada de cerca. Exato, acho que essa frase dele foi bem correta, não é a causa em si. É como se a internet fosse uma tentação. A causa sempre é o homem, a responsabilidade humana, a decisão humana.
mais você tem ali uma grande tentação, um grande facilitador. E como ele vai explicar? No vídeo, duas causas aí básicas aí para o aumento do divórcio, tendo essa explicação na internet. Primeiro, a facilidade, então, de você marcar encontros. E porque na internet o pessoal anda pelado, no Instagram, enfim. Então é muita tentação, é a pessoa consumindo aquilo, alimentando a carne o tempo todo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. E mulheres bonitas, e também esses chats, esses sites de relacionamento, o próprio Instagram. A mulher tá ali se oferecendo e mostrando, e aí o cara manda uma mensaginha. E aí vai que cola, uma hora cola. Então esse ambiente é a primeira explicação. Como que a internet, então, ela tem influenciado o aumento de divórcio? Primeiro, esse ambiente de autoexposição ao adultério. Segundo, a questão de que pessoas ficam o tempo todo no celular. Então, estão em casa, estão no celular. Então, não tem tempo um para o outro. Isso provoca um distanciamento, um esfriamento. Terceiro ponto relacionado à internet, a pornografia mesmo. O consumo excessivo de pornografia faz com que a pessoa ela não sinta mais prazer sexual com a esposa. É tipo assim, você assiste a filme, e o cara pula, o cara voa, aquilo não existe. E aí você fica pensando que aquilo é a realidade. E aí você volta para sua vida, é frustrante. Porque você não voa como o cara, você... Então o mesmo se dá em relação à pornografia. A mulher não é linda como a do vídeo, a mulher não é tão excitante como a do vídeo. Então a pessoa volta e fica naquele estado de insatisfação crônica. Então isso sim também é mais uma explicação aí. Mas enfim, ok, aqui no vídeo do canal Elementar, ele coloca esses pontos, acho que coloca de maneira bem pontuada, e tem algumas outras coisas que eu falo na minha resenha sobre o livro O Guia Politicamente Incorreto, algumas outras causas também. Agora, eu colocaria todas essas coisas que foram mencionadas aqui, acertadamente, como a ponta do iceberg. Aqui, acho que ele chegou a dizer, olha, tudo por trás aí tem a questão da internet, a internet. Mas o que eu colocaria mesmo por trás disso é o feminismo. Por exemplo, tudo que foi mencionado aqui, tudo, tem uma base ali que começa com o feminismo. Então, por exemplo, o governo flexibilizou o divórcio. Por quê? Porque as feministas lutaram por isso. As feministas lutaram. Hoje a gente tem a questão da pornografia, a gente tem essa questão da imoralidade. As feministas lutaram por isso lá na década de 60, na Revolução Sexual, pelo direito de serem vadias. A questão do mercado de trabalho, a mulher no mercado de trabalho, não que seja completamente errado todas as mulheres estarem no mercado de trabalho, mas por conta do casamento dos filhos, algumas vezes ela tem que dar rearranjar isso. O melhor dos mundos seria até abrir mão totalmente, mas focar um pouco mais na família, às vezes optar por um outro tipo de trabalho quando as crianças são pequenas, mas por conta do feminismo não, as mulheres perderam de vista a questão de que elas são mães, que elas têm uma responsabilidade em casa. Então o mercado de trabalho tem explicado, as mulheres no mercado de trabalho por longas horas têm explicado sim o aumento do divórcio. Isso tem a ver também com o feminismo. As feministas lutaram também por isso. Então tudo, você tem ali uma conexão com o feminismo. As mídias são ruins hoje, são progressistas. As mídias, a Rede Globo, na internet, os filmes, mostrando as mulheres empoderadas, que homens não prestam. Isso também tem a ver com o feminismo. E aí, olha que coisa, eu vou recomendar para vocês assistirem ao meu vídeo, a minha resenha, que está aqui no YouTube. Podia mostrar para vocês. Aqui, ó, vamos lá mostrar para vocês. Esse aqui, ó. Guia Politicamente Incorreto do Feminismo. Rodrigo Mocelin, ou Tachalin, vocês viram meu vídeo? Esse aqui, ó. Opa, não mostrei pra vocês? Aqui. Aí, ó. Assistam esse aqui. Homens e Mulheres São Diferentes, o Guia Politicamente Incorreto do Feminismo. Eu tenho esse livro aqui na minha livraria. O link da minha livraria tá aqui. Então, nesse livro, a autora mostra no capítulo 7 que após a metade do século passado, o divórcio subiu e o número de casamentos diminuiu. E olha que coincidência, a segunda onda feminista se deu justamente na década de 60. Olha que coisa, década de 60 vem o feminismo. Daí em diante, o divórcio sobe e o casamento diminui. Coincidência? Claro que não. O feminismo, ele é um braço do comunismo. E o comunismo sempre viu a família como um inimigo
para que eles implantassem o seu estado totalitário comunista. Uma feminista chamada Robin Morgan disse o seguinte: não podemos destruir as desigualdades entre homens e mulheres até termos destruído o casamento. Uma feminista chamada Jacqueline Gill, ela considerou a decisão de Gloria Steinem em se casar como uma traição. Assustador. Então, por conta de todo esse ambiente negativo que se tornou a família, porque construíram-se por décadas uma perspectiva negativa em relação à família, então, por conta de tudo isso, a perspectiva negativa do feminismo em relação ao casamento, aí surge também um outro movimento, que seria uma resposta, e uma resposta ruim, que é o Red Pill, também pregando contra o casamento, dizendo, olha, não é comercialmente viável. E aí, basta você entrar aqui nos comentários deste vídeo do canal Elementar, vendo um monte de gente dizendo, olha, não compensa mais casar, e por aí vai. Mas apesar desse pessoal estar falando que é mais rentável, que eles serão mais felizes, ou permanecendo solteiros, ou sendo divorciados, estudos, ou se divorciando, estudos mostram outra coisa. No livro, o Manual Politicamente Incorreto, nesse livro aqui, que eu fiz resenha, no livro, o Manual Politicamente Incorreto do Feminismo, que esse livro não foi escrito por uma cristã, tá? Nesse livro há muitas pesquisas sobre essa questão do divórcio. E ela concluiu, assim, através de pesquisas sérias, que pessoas divorciadas, elas tendem a ser mais infelizes. Uma pesquisa disse que 86% das pessoas que relataram infelicidade no casamento, mas continuaram juntas, elas relataram maior felicidade com o tempo. E aí a autora conclui: infelicidade conjugal permanente é algo surpreendentemente raro entre os casais que não se separam. Fecha aspas. Então veja bem, qual seria a saída? Chover no molhado, vai. Deus. Deus é amor, portanto não há felicidade fora de Deus, não há amor fora de Deus. Se o casamento tem como base o amor, não tem como ter um bom casamento sem Deus. Uma fé forte é a base do casamento. Sem Deus, você vai ser infeliz no casamento, no divórcio ou na solteirice. O problema então não é o casamento, é a falta de Deus, é a falta de uma fé genuína. Quando as pessoas não têm Deus, o casamento é um inferno. E elas pensam, o problema é o casamento. Não. O problema é a falta de Deus. É através do verdadeiro conhecimento de Deus, por meio da Escritura, que nós compreendemos quem nós somos, que nós aprendemos sobre o que é perdão, que nós temos uma perspectiva correta e positiva sobre o casamento. E aí você começa a encontrar valor no casamento, inclusive em meio aos sofrimentos. É essa fé, e obviamente essa fé em Deus, ela se materializa por meio da comunhão na igreja. Eu me lembro de tantos casais que chegaram à minha igreja e no momento ali em que eu estava os aconselhando, eu dizia, meu Deus do céu, isso aqui não tem conserto não. E falando para eles, não, tem jeito, tem jeito. Mas por dentro eu falava, gente, que balaio de gato que é isso aqui? Meu Deus! E que coisa. E aí esse casal e tantos outros, estou pensando em um especificamente aqui, mas outros e dezenas e centenas de outros chegaram nas mesmas circunstâncias, completamente destruídos, o casamento destruído. E depois de anos ali ouvindo a genuína pregação do Evangelho, eu os ouço, pastor, puxa vida, como que Deus mudou o nosso casamento? Nossa vida é outra hoje. O problema então não é o casamento, o problema é a falta do Evangelho. Além disso, a participação em uma comunidade, em uma igreja, em que o pastor ele prega o verdadeiro evangelho, em que ele fala sobre o valor da família. Por isso a importância, então, de Deus, da igreja, da comunidade, para que o divórcio não ocorra. Porque há momentos em que as coisas são difíceis. Mas as pessoas abandonaram. Então, tem o feminismo, mas no final ainda você tem aqui a ponta do iceberg, aí tem o feminismo aqui, e no final você tem mesmo, o grande problema é a falta de Deus. Sempre. A falta de uma fé verdadeira, da participação dos irmãos, das pessoas, numa comunidade, numa igreja verdadeira. Isso de fato que explica por que estamos como estamos. No Antigo Testamento tem um momento em que Deus fala assim, quando vocês perguntarem por que todas essas coisas ruins aconteceram, lembrem-se, é porque vocês me abandonaram. Então no final de tudo é sempre isso, é a falta de Deus. O que vocês acharam do vídeo? Eu tenho um curso sobre sexualidade cristã, em que eu falo daquela questão ali que é muito importante, da questão do sexo. No canal Elementar ele fala sobre
a questão da falta de prazer, do vício na pornografia e como que tudo isso atrapalha o casamento, atrapalha mesmo, leva a divórcio mesmo. Então, o meu curso está aqui, o link, Sexualidade Cristã. Garanto que você vai ouvir ali, olha, dificilmente você vai ouvir em outro lugar. Está aqui o curso, esse curso tem ajudado a salvar casamentos. Deus abençoe, até o próximo vídeo.